Aqui no canal já tem diversos vídeos sobre quanto ganha um entregador da Shopee, quanto ganha um entregador com veículo utilitário, com veículo de passeio, na modalidade on-fleet, por transportadora, já tem, né, diversos conteúdos dessa forma. Porém, o que realmente estava faltando era justamente quanto que ganha um entregador da Shopee com moto. Isso realmente estava faltando aqui no canal. E por que estava faltando? Porque eu não tinha tido ainda acesso à tabela de motos, né? Então eu tive acesso a uma tabela de motos aqui e nós vamos ver quanto que ganha um entregador da Shopee com moto no vídeo de hoje. Então agora, com acesso a essa tabela, né? Primeiro nós vamos explicar como que funciona, tá? A tabela, depois nós vamos fazer algumas simulações aqui, fazer algumas comparações também com os ganhos relacionados aos ganhos do Mercado Livre, né? Pra gente ver aí qual que vale mais a pena, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa é que a Shopee trabalha com o que ela chama de ganho garantido, né? Vou deixar passando aí ao lado aí na tela, tá? Para vocês verem a tabela aí. E a mensagem da tabela é: olá, entregador parceiro, você já conhece a tabela de ganhos para entregas de moto da sua região? Seu ganho é calculado assim. A Shopee garante um ganho mínimo de R$ 50 mais 50 centavos por quilômetro rodado para rotas com até 25 pacotes entregues. Acima de 25 pacotes, para cada pacote entregue valerá R$ 2. Então o que acontece? Se você tiver com uma rota até 25 pacotes, você vai ter o ganho garantido de R$ 50, como se fosse um valor de saída, mais 50 centavos por quilômetro rodado. Acima de R$ 25, esse ganho garantido some e você recebe R$ 2 por pacote, mais 50 centavos por quilômetro rodado, tá bom? O que eu entendi da tabela é isso. E aqui vamos a um outro detalhe, tá? Essa tabela aqui é a tabela da modalidade on-fleet. Nós já explicamos aqui a diferença entre a modalidade on-fleet e a modalidade das transportadoras, tá? Se você não sabe ainda qual é essa diferença, eu vou deixar um vídeo também na descrição aqui deste vídeo, né? Caso você queira saber mais depois aí sobre a atividade da Shopee, tá bom? E essa tabela aqui também pode variar de região para região, tá? Eu acredito que cada região tem a sua tabela de ganhos relacionado às motos, beleza? E um outro fator muito importante é que vai depender de como que a Shopee contabiliza este quilômetro, tá? Normalmente as empresas contabilizam como? Se você tivesse saído lá do galpão, né? Feito a sua rota, chegou na última entrega, ela contabiliza como se você voltasse lá para o galpão. Normalmente é isso. Porém, se ela contabilizar somente a quilometragem de ida, aí muita coisa pode mudar. Até as últimas informações que eu tinha contabilizava a ida e volta. Não sei como que ainda está hoje, né? Se você tem uma informação precisa sobre isso, deixa aqui nos comentários pra gente que a gente vai atualizando a nossa comunidade aqui. Eu fiz aqui, pessoal, uma tabelinha no Excel, tá? Pra gente fazer algumas simulações aqui. E agora nós vamos ver um pouco, bem simples, tá? Nada extraordinário, até porque a questão aqui é só para ilustrar mesmo, tá? É uma simulação, não são ganhos reais, é uma simulação do que pode acontecer, tá? E aqui a gente vai ver agora essa simulação. Bom, na minha tabela aqui, primeiro começando com a opção até 25 pacotes, né? Com ganho mínimo de R$ 50, mais 50 centavos por quilômetro. Eu coloquei um exemplo: se a sua rota tiver 20 quilômetros, você vai receber R$ 60 por essa rota, tá bom? E por que eu exemplifiquei aqui 20 quilômetros, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo da minha cidade aqui, da minha região, né, que é Juiz de Fora. Do centro de Juiz de Fora, no hub lá do Mercado Livre, tem 22 quilômetros, 22,8. Então eu arredondei para baixo, para 20 quilômetros, né, justamente para nós tentarmos ver aí qual que seria mais ou menos a distância dentro aqui da região, tá? Então, dentro da região seria mais ou menos essa distância aqui, 22 quilômetros, tá? Da minha região aqui, claro. A sua pode ser mais, pode ser menos, varia, a gente sabe, tá? Isso aqui, igual eu falei, é só uma simulação, beleza? Então, vamos voltar lá para a planilha agora. Como vocês podem ver, 20 quilômetros seria o percurso de ida. Então, se a Shopee considerar a ida e volta, seriam 40 quilômetros, daria um valor de R$ 70. Então subiria um pouquinho, tá? Mas isso daqui eu tô colocando a distância no centro, né? Do centro para o galpão. Porém, vamos voltar lá para o mapa agora.
Como vocês podem ver aqui, aqui é o centro. Só que existem bairros mais próximos aqui, ó. Então eu coloquei um exemplo de um outro bairro mais próximo aqui, que deu apenas 13 quilômetros, ó. 13 quilômetros só de distância, tá? Que é o bairro Marilândia, que é um bairro que é mais próximo aqui lá do Galpão. Tem bairros até mais próximos, tá? Se fosse no caso aqui pro lado da Zona Norte, tá bom? Mas eu coloquei esse bairro aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Então a gente vai voltar lá para a simulação agora. E aqui na simulação eu vou colocar 13 quilômetros, ó. Já caiu para R$56. Se fosse 26 quilômetros, considerando ida e volta, R$63. Só que a rota do Mercado Livre é R$80. Não tem essa diferenciação da distância, né, por quilômetro, não interessa quantos quilômetros que você vai rodar, a rota do Mercado Livre é um valor para moto fechado de R$80. Então, nesse caso aqui, se for menos de 25 pacotes, para você fazer uma rota pelo Mercado Livre, dependendo da distância que você for percorrer, valeria mais a pena você fazer a rota pelo Mercado Livre do que pela Shopee, tá bom? Agora, e se você pegasse uma rota com mais de 25 pacotes? Porque normalmente as rotas lá do Mercado Livre têm mais de 25 pacotes. Costumam ter 35, 40, 50 pacotes, tá bom? Então vamos ver qual que é a simulação agora. Colocando uma outra planilhinha aqui, ó, se for uma rota de 20 km com 40 pacotes, o valor já sobe para R$90. Então vocês podem perceber aí que vai depender muito, tá? De quanto que você vai conseguir faturar por rota aí, tá bom? No caso aqui, ó, essa rota que eu coloquei aqui de 20 km seria considerado somente ida, né? Se fosse 40, igual eu falei, se a Shopee estivesse contabilizando os dois, o valor poderia chegar a R$100 em uma rota, tá? Então depende muito, depende de muitos fatores, tá bom? Como é uma rota que ela é variável em cima de quilômetro e produtividade, vai depender muito para você ver quanto que você vai conseguir faturar pela Shopee aí, beleza? Fazendo uma simulação aqui agora de ganhos mensais. Aqui eu separei a diferença entre uma rota por dia, tá? Então rotas, vamos colocar em média de R$60, seria R$1.200. Rotas de R$90 seria 1.800, e aqui embaixo eu coloquei conseguindo pegar até 2 rotas por dia, que a gente sabe que o volume tem aumentado e tem relatos aí de principalmente rotas para motos, as pessoas têm conseguido pegar 2 rotas por dia sim, tá? Rota para carro é um pouco mais complicado você ter garantia de 2 rotas por dia, mas para moto é mais fácil, tá? E no caso das rotas para moto, elas podem variar aqui de 2.400 até 3.600 se for essa rota aqui. Ou até mais, se for rotas aqui de R$100, né? Vamos colocar aqui. Ou até mais, tá? Como a gente exemplificou anteriormente aí. Beleza? Lembrando para vocês, pessoal, nós trabalhamos em cima de produtividade, você não recebe salário, tá? Isso aqui são ganhos, simulações para a gente tentar entender quanto que a gente consegue faturar, e tudo vai depender da sua estratégia e da sua região. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Você que assistiu até o final, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.